Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas nas nossas vidas. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na epístola que escreveu Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 9 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, Deus e soberano Pai, Senhor da palavra e Deus das nossas vidas, nós bendizemos o Teu nome pela Sua graça, pela Sua bondade para conosco, no sentido de nos trazer até este lugar para que pudéssemos sim ouvir da Tua palavra. Bendizemos o Teu nome por isso, Pai, e Te rogamos ainda que o Teu Santo Espírito, que nos conduz desde a leitura, assim possa continuar a fazer, enquanto expomos essa palavra, a fim de que sejamos edificados por ela, transformados em Cristo Jesus, a fim de que esta palavra produza, sim, a nós, frutos de santificação. Assim é que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos já nessa epístola de Tiago a alegria que precisamos ter em meio às provações. Não foi assim? Quando começamos a expor o primeiro capítulo. Mas nós só poderíamos ter essa alegria se nós tivéssemos sabedoria. E foi disso que falamos domingo passado. Sobre a necessidade que todas as pessoas elas têm de sabedoria. E essa sabedoria, como nos diz o apóstolo Tiago, ela deve ser pedida única e exclusivamente a Deus, que é o dono da sabedoria. E este dono da sabedoria, como se tivesse um depósito de sabedoria, ele dá liberalmente sabedoria a todos aqueles que assim o pedem. E essa é uma garantia que o apóstolo explica, que o apóstolo elucida para nós nessa epístola. Agora, como anteriormente eu disse a vocês, no primeiro dia que eu comecei a expor a epístola de Tiago, Tiago ele costuma citar alguns temas e posteriormente aprofundar esses temas. E eu disse a vocês que o capítulo 1 de Tiago, ele traz 3 temas importantes que vão caminhar durante toda a epístola, onde ele vai aprofundar cada vez mais esse tema, aplicando a contextos diferentes. E esses temas, eles são as provações na vida cristã, capítulo 1, versos 2 a 4, a sabedoria, no capítulo 1 ainda, versos 5 a 8, e o terceiro tema, riquezas e pobreza, dos versos 9 a 11 do capítulo 1, que é o que nós falaremos hoje. Esses temas, eles serão retomados posteriormente, ainda nessa epístola, e ainda no capítulo 1, que é o que nós faremos a partir do próximo domingo, exatamente aprofundando esses temas, trazendo um maior entendimento a respeito desses temas. Dos versos 12 a 18, nós veremos as provações, tentações, em relação ao nosso Deus. Dos versos 19 a 26, nós trataremos sobre a sabedoria nas áreas do falar e obediência. E no verso 27, nós vemos sobre aqueles que não têm
e as responsabilidades daqueles que têm. Exatamente remetendo ao tema de hoje, riquezas e pobrezas. O fato é que, tratando sobre riqueza e pobreza, e apesar de Tiago não citar aqui a palavra pobreza, mas é possível entender que é disso que se trata quando ele fala condição humilde, Tiago deseja deixar algo muito claro para nós. A posição do rico que vive sem Deus, ela é deplorável. Mas o irmão de condição humilde, ele é exaltado. Tiago deseja esclarecer isso muito bem para nós. E isso é interessante porque geralmente, muito costumeiramente, louvam-se os ricos, as pessoas louvam os ricos que alcançaram posições de autoridade, posições de poder, e se apiedam dos pobres exatamente por viverem em condições tão deploráveis. Se você prestar atenção, as pessoas elas são muito, largamente hoje, levadas por o que elas veem nas redes sociais. E elas sonham com isso. Elas sonham com a riqueza, elas sonham com a posição, elas sonham com a fama, elas honram essas pessoas que enriqueceram, que tiveram suas vidas transformadas, que através da rede social e mostrando o seu dia a dia ou trazendo instruções às pessoas, elas passaram a ganhar dinheiro. E elas mostram nas redes sociais exatamente os casos de sucesso. Então elas viajam, elas comem o que elas querem, elas gastam como elas querem, agradecem os seus seguidores e mostram cada vez mais e mais riquezas. E muito facilmente as pessoas são levadas a honrar essas pessoas. Os seguidores, eles fazem com que aqui eu estou falando sobre os influencers digitais, eles sejam honrados, eles sejam louvados. Mas Tiago quer lançar luz para nós a respeito do aspecto da riqueza e da pobreza na vida cristã. Porque, para além de olhar para A e para B, louvar A e B, ficar ali com os olhos brilhando, porque esse ou aquele conseguiu enriquecer, tem uma vida de luxo, nós precisamos entender qual é o ensinamento de Deus a partir deste contexto. Contexto de riqueza e contexto de pobreza. Porventura, aquilo que a riqueza propicia valeria mais do que aquilo que o Senhor concede no Evangelho? Será que valeria? O tema do que eu quero tratar hoje aqui é exatamente o seguinte: Deus proporciona provações em nossa vida também a partir de nossa condição econômica. Deus proporciona provações em nossa vida também a partir de nossa condição econômica. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, que está no verso 9, é o seguinte: que a condição humilde, ela deve ser um instrumento de contentamento. A condição humilde, ela deve ser um instrumento para que nós tenhamos o coração alegre. Mas alegre com o quê? E nós vamos ver agora. O verso 9 nos diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Você poderia imaginar quem poderia dizer que um cristão sem recursos é grandemente exaltado?
Você poderia perguntar, o que Tiago quer dizer? Quem poderia, em condição humilde, quem poderia, em meio à pobreza, gloriar-se em sua dignidade? Quem poderia, mesmo em uma condição não abastada, entender que é grandemente exaltado? A perspectiva do cristão, ela deve ser completamente diferente da perspectiva mundana. Porque a visão de mundo do cristão, ela não nasce do materialismo. Ela não nasce das coisas ligadas às coisas terrenas, mas ela nasce de valores espirituais. A nossa visão de mundo, ela está ligada a esses valores espirituais. E é por isso que o cristão, ele precisa voltar os seus olhos para os tesouros espirituais e não para as posses materiais. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Jeremias, capítulo 9. Veja o que o profeta diz ao povo de Deus. Verso 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meu irmão, a nossa perspectiva, ela não está ligada às coisas materiais. O que Jeremias está dizendo aqui é que o gloriar-se do que serve a Deus é exatamente em conhecer o Senhor. A glória para aqueles que servem a Deus está em conhecer o Senhor. Não em riquezas, não em sabedorias, não em força, mas em conhecer o Senhor. A grande satisfação de nós que somos crentes é exatamente se regozijar no fato de que nós somos adotados pelo Senhor como seus filhos. Ou seja, a graça da salvação é uma alegria superior a qualquer outra. Então, Tiago está conduzindo o seu ensino para dizer para esses cristãos da dispersão que estavam fora de Jerusalém, que se eles estavam em condição humilde, deveriam louvar a Deus por estarem em condição humilde. Porque nesta condição há dignidade. O pensamento, então, deve ser: visto que o Senhor me tem conferido, tem me dado aquilo que é primordial, a salvação em Cristo Jesus, a adoção como filho, a nossa posição como co-herdeiros com Cristo, visto que o Senhor tem me dado tudo isso, que é muito mais importante, então cabe a mim suportar a perda de outras coisas que venham a ser inferiores.
Isso quer dizer que a graça da salvação, que o fato de sabermos que somos salvos, que o fato de sabermos que temos um Pai que é Deus, que o fato de sabermos que esse Deus ele nos abençoa, esse fato deve superar em muito toda e qualquer falta que poderíamos ter por causa de coisas terrenas. Porque essas coisas, à luz da salvação, elas são inferiores. À luz da grande graça da salvação, elas são menores. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 9, ele diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo está falando espiritualmente, claro que sim. Mas nós não podemos esquecer de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele demonstrou a partir da sua própria vida que a pobreza, ela não é um fator determinante para o nosso contentamento. A pobreza, ela não é um fator determinante para o nosso contentamento. E Cristo ensinou isso com a sua própria vida. Porque você deve se lembrar que foi Jesus Cristo que disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Foi Cristo quem disse. Mas esse fator de não ter onde reclinar a cabeça, ou seja, de não ter onde descansar, a ideia seria essa, não faz com que Cristo não tivesse um contentamento em fazer a vontade de seu Pai que está nos céus. Então, o contentamento de Cristo não está nas coisas terrenas. E aí você pode dizer, mas Cristo é Deus, para que ele querer coisa terrena, coisas materiais? Para que ele querer? De fato, para nada. Mas esse é o ensinamento dele para cada um de nós. Esse é o ensinamento que Tiago retoma nessa epístola para falar a todos esses crentes da dispersão que provavelmente estavam passando perseguição. Por isso, meus irmãos, apesar de o irmão viver em condição humilde, como nos diz o verso 9, ele não apenas deve saber de sua posição elevada, porque aí está falando em dignidade, mas ele deve também ser encorajado. Ele é encorajado a se orgulhar desta condição humilde. Então, o irmão de condição humilde deve se lembrar disso com louvor, com ações de graças. Deve se encher com esses pensamentos de gratidão ao Senhor, de saber que a sua posição é uma posição de honra, de dignidade, e falar disso para honrar ao seu Senhor, porque a sua condição humilde não é um fator para lhe trazer descontentamento. É assim que o cristão dá conta de sua própria condição humilde, seja essa condição por destino ou seja por sofrer por amor de Jesus. Porque você pode estar tudo bem aqui e de repente estourar uma perseguição e você não vai ter mais a mesma vida. Talvez tomem os seus bens, tomem as coisas que você tem e você fique exatamente numa condição semelhante a essa. Mas ainda assim, isso é motivo para louvar e bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque aqueles que estão em condições humildes, eles devem gloriar-se na sua dignidade. Que dignidade? De ser filho de Deus, ser servo do Senhor, de ser abençoado pelo Senhor, de ter a graça da salvação em Cristo Jesus.
Eu quero inclusive salientar outra coisa muito importante, que é a seguinte. Nisso que eu falei, ou seja, que nós nos alegramos por termos uma condição humilde, é necessário que nós entendamos que a realidade desta condição humilde, ela não é transformada pela via revolucionária. Isso é importante que se diga porque lá fora as pessoas gostam de pregar, de dizer, de defender que as pessoas que estão em condições humildes, que as pessoas que estão próximas à linha de pobreza, elas precisam fazer uma revolução. Elas precisam mudar a sua condição a partir de uma revolução. Você já pensou se o apóstolo Tiago estivesse defendendo aqui nessa epístola que aqueles que têm uma condição mais humilde deveriam se rebelar contra aqueles que são ricos? Nós estamos falando da igreja, nós estamos falando da igreja aqui. Você já pensou na confusão que ia ser? O que Tiago quer esclarecer é que os irmãos que estão nessa condição, eles devem se alegrar, porque é graça do Senhor. Porque nós não vivemos segundo as coisas terrenas. E aí você pode pensar, mas eu preciso de dinheiro para comer. Eu preciso de dinheiro para me vestir. Sim, precisa, com certeza. Mas isso não depende exclusivamente de você. Isso depende essencialmente do nosso Deus. Porque Jesus Cristo muito bem disse que os discípulos não deveriam andar ansiosos sobre o que comer, sobre o que vestir. Jesus disse isso. E ele disse, observai as aves do céu. Observai, todas elas têm alimento. E os lírios do campo, que como a erva pode nascer hoje e amanhã não ter mais. Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como estes lírios. Porque é Deus quem sustenta o seu povo. É Deus quem provê para o seu povo. Então nós, reformados, não defendemos a via revolucionária. Nós não defendemos isso. Nós não buscamos isso. O que nós buscamos é a glória do nome do Senhor. Mesmo que estejamos numa condição humilde. A segunda coisa que nós vemos aí, nos versos 10 e 11, é que a riqueza deve ser instrumento de bênção e não de orgulho. A riqueza ela precisa ser um instrumento abençoador e não uma via para que as pessoas elas venham se orgulhar. Porque o rico passará logo, assim como todo homem. Todos nós sabemos que um dia haveremos de morrer. Sim ou não? Sim. Não sabemos o dia, mas haveremos de morrer. E da mesma forma que há uma certeza, escute isso, que os homens morrerão, assim também há uma certeza que a riqueza, ela passará. Ela passará. Muito facilmente nós encontramos pessoas ricas, abastadas, gente com dinheiro. E parece que esse povo vive como se o dinheiro nunca fosse acabar. Vocês aqui estudaram história e ouviram falar da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 1929. Tinha gente se matando. Por quê?
Porque o dinheiro que tinha investiu e a bolsa quebrou, bolsa de valores. Não é a bolsa que está levando aí, não. A bolsa de valores quebrou, perdeu tudo, ou quase tudo. Foi uma época de grande crise nos Estados Unidos. Mas não tinha o dinheiro. Não estava tudo cheio de dinheiro. Mas a riqueza, meu irmão, ela passa. Ela passa, ela pode ser hoje e amanhã pode não ser mais. Tiago fala da insignificância dos ricos, e ele fala isso, né? O rico na sua insignificância, gloriar-se-á na sua insignificância. Mas ele faz isso justificando exatamente com a transitoriedade da riqueza. E, por consequência, fala também dessa base do seu sentimento de valor e autoconfiança. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que o rico não pode ter uma autoconfiança. Por quê? Porque esta riqueza passará como a flor. A flor e a erva. Ela vai passar. Talvez Tiago tira essa comparação das palavras do profeta Isaías, que no capítulo 40 de Isaías, nós lemos algo semelhante a isso. Abra sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo 40. Capítulo 40 de Isaías, versículo 6, ele diz o seguinte: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Transitoriedade. Então, esse texto de Isaías fala do poder e da grandeza humana, usando como metáfora exatamente a erva, ou o capim, para dizer que ela murcha de um dia para o outro. Então, o significado mesmo do que Tiago está dizendo aqui é que gloriar-se nas riquezas é algo inútil. Porque essas riquezas, elas passarão num instante. E até a glória da erva, que é a sua flor, ela também haverá de murchar. Agora veja que interessante no versículo 11 desse texto. Ele diz, ao fazer a comparação do perecimento das riquezas com a erva, ele diz que isso acontece, nessa comparação, quando o sol se levanta com o seu ardente calor. Aí eu lhe pergunto, quem é que consegue impedir o sol de se levantar? Quem consegue? Ninguém. Ninguém consegue impedir o sol de se levantar. O que é que eu quero dizer com isso? É certeza, meu irmão. É certeza que vai haver um momento em que tudo isso irá murchar, vai passar. E até mesmo a formosura do seu aspecto, da flor da erva, até mesmo a formosura, ela vai desaparecer. Nós precisamos tomar muito cuidado com a riqueza. Muito cuidado. Os ricos nessa epístola, eles não são sempre vistos com bons olhos.
porque eles eram conhecidos por sua tirania e por sua altivez. Volte seus olhos para o capítulo 2 de Tiago, versos 6 a 9. Ele diz assim àqueles que eram ricos: entretanto vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, segundo arguidos pela lei, como transgressores. Esses ricos, eles oprimiam o pobre. Eles arrastavam essas pessoas para os tribunais. Esses ricos, como está no capítulo 5 também, eu já disse que Tiago retoma os assuntos. Ele diz no capítulo 5: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Os ricos não são bem vistos com os próprios olhos, com os olhos dessa epístola, aos olhos dessa epístola, perdão. E isso nos leva a considerar atentamente o que Tiago quer alertar para cada um de nós nesse texto que estamos tratando hoje. Não se deixe enganar pelas riquezas. Não se deixe enganar pelas riquezas. Então, como isso deve ser entendido na prática? É necessário que aquelas pessoas que têm uma condição abastada, os ricos, eles vivam tendo como se não tivesse, não prendendo o coração a tudo isso. Como que o que eles possuíssem, eles precisam entender que o que eles possuem é dado por Deus e eles são administradores disso. Porque a riqueza, ela deve ser um instrumento de bênção e não de orgulho. Meus irmãos, eu quero finalizar com duas aplicações. A primeira delas: glorie-se na condição que Deus lhe colocou, pedindo sabedoria a Deus para você suportar as provações. Glorie-se na condição que Deus te colocou, pedindo sabedoria a Deus para suportar as provações. Então, se Deus te colocou na humildade, na condição humilde, regozije-se no fato de que o provedor de todas as suas coisas é exatamente o nosso Deus. Se alegre em saber que Deus provê tudo o que você precisa. E nós precisamos confiar nisso. Porque talvez se hoje na sua despensa não tenha o que você esperava, mas Deus haverá de prover para os seus filhos. E você é filho. E precisa se alegrar nisso. Porque é nisso que está a dignidade. Na condição humilde. Em meio a essa prova, na condição humilde, não se deixe levar como as pessoas aí fora.
Não se deixe levar pelo sentimento de querer ter mais e mais. Não pense que a sua vida ela vai mudar, ela vai ser um paraíso se você ficar rico. Não pense isso. Lembre-se que o Senhor, em sua providência, fez com que as coisas elas fossem assim. Isso não quer dizer que você não vai mudar de vida. Você pode mudar de vida. Mas o seu coração não pode estar nisso. Lembre-se do exemplo de Cristo, que, como eu disse, não tinha onde reclinar a cabeça. Saiu peregrinando e andando por toda a Judéia e Samaria, pregando a mensagem de salvação. Comia daquilo que as pessoas providenciavam e dormia também daquilo que as pessoas proporcionavam a ele. E assim ele viveu. E assim ele deu exemplo. E se você tem uma condição melhor, mais abastada, não permita que a sua boa condição ela lhe segue. Não deixe que isso aconteça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro fez com que essas pessoas, como Paulo explica a Timóteo, elas trouxessem para si muitas dores. Não deixe que a sua boa condição o segue. Não dispense a sua vida em correr atrás do ter. Porque como o povo diz, a medida do ter, nunca enche. Mas corra atrás de ser o servo que Deus deseja que você seja. Gaste seu tempo e a sua vida em ser esse servo, em buscar a sua santificação e não o seu enriquecimento. Sirva a Deus com sua riqueza. Lembre-se que a riqueza é instrumento de bênção. Então, atenda ao pedido de quem necessita comer e se vestir. Não tolha, não recolha a sua mão. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Somos provados tanto na condição boa, como na condição difícil. E nós precisamos nos lembrar disso. As diferentes condições sociais que existem na igreja, elas não criam superioridade ou inferioridade. Porque não são esses os valores que contam para Deus. Não são esses. A segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte: louve e bendiga a Deus, porque Ele não considera os homens de acordo com a sua condição econômica. Portanto, louve e bendiga a Deus. Em sua graciosidade, em sua misericórdia, o próprio Deus demonstrou que toda a excelência que poderia haver em ter riquezas, isso nada é. Deus mostrou isso. É algo passageiro e engana muitos. Os homens na época de Jesus, eles esperavam um rei glorioso, um rei terreno, alguém que tivesse imponência, alguém que de longe fosse visto como um libertador dos judeus. Mas o que aconteceu foi algo completamente diferente. Completamente diferente. Um menino nascido em uma manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Foi assim que aconteceu. E está lá em Lucas capítulo 1, verso 7. Uma família que precisa fugir
para que a criança não seja morta. Mateus capítulo 2, verso 13. Nasceu em dificuldades, em meio a dificuldades. Um carpinteiro que não atraía os olhares das pessoas. Isaías capítulo 53, verso 3 fala sobre isso. Era alguém como que se escondia o rosto dele. Um peregrino que foi enxotado por muitos e que chegou a ser considerado como possuído de demônio. Beelzebul, você deve se lembrar disso, Marcos capítulo 3. E no mesmo capítulo foi considerado como um louco pelos seus parentes. Louve a Deus, porque Deus não considera o homem, nem a mim e nem a você, segundo a nossa condição econômica. Nosso Deus, ele age diferente. Eu quero concluir, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, por favor. Capítulo 1. Diz assim, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua humilde condição, porque nela há dignidade. E o de condição abastada, lembre-se que deve se gloriar na sua insignificância. Não porque ele não vale nada, mas porque as riquezas, elas são passageiras, são transitórias. Muito mais vale para nós as coisas espirituais do reino de Deus do que qualquer outra coisa material que esse mundo possa nos oferecer. Deus em Cristo continue a nos abençoar com a sua palavra. Amém.